Quando a sua vida estiver prestes a mudar, é justamente essa sensação que você vai ter. É justamente isso que vai acontecer. Você pode notar, pode reparar. Alguma dessas coisas que eu vou te mencionar aqui nesse vídeo vão acontecer e você já pode ficar de antena ligada. A minha vida está prestes a mudar e eu preciso entender, ouvir os sinais para que eu possa então caminhar e começar o meu processo de mudança de vida. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Catiúcia Oliveira, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui. E, gente, todos os processos de mudanças que eu tive, eu sempre senti algo chamado incômodo. Incômodo, sabe? Sabe quando você sente aquele incômodo de estar em um ambiente, seja o seu trabalho, seja a sua cidade, seja a casa onde você mora, enfim, você começa a sentir um incômodo, como se você não se sentisse mais pertencente àquele lugar, àquele ambiente, percebe? Você também vai começar a sentir incômodo nas pessoas com quem você anda. Você vai começar a sentir incômodo nas conversas que você tem com essas pessoas. E você vai achar conversas que antes eram normais para você sem sentido. Ou seja, você vai começar a sentir vários incômodos de forma diferente. É só a vida te falando, tá na hora de mudar, tem uma mudança para acontecer e você precisa me acompanhar. Você precisa seguir os sinais que eu estou te dando. Todas as vezes que eu passei por um processo de mudança de vida foi assim. Senti muito incômodo, sabe? Parece que tudo, por mais que às vezes estava assim, tudo estabilizado, tudo certinho, mas eu comecei a sentir incômodo, aquela sensação interna de que não era mais o ambiente, sabe? Que você não se sentia mais pertencente ali. E eu lembro que em uma dessas mudanças que eu fiz, foi em 2022, eu saí de um estado onde eu estava estabilizada profissionalmente, tinha a minha loja, tinha o meu emprego, eu era funcionária pública na época, e eu comecei a sentir muito incômodo. Nada naquele lugar, nem as pessoas, nem o ambiente, nem a minha loja que eu queria tanto. Eu comecei a sentir incômodo em tudo, sabe? Aquela insatisfação, aquele incômodo, aquela tristeza. Eu não estava feliz ali e aí eu decidi sair. Foi onde eu deixei tudo para trás, sem nenhuma programação. Foi tão, assim, repentino que eu não fiz nenhuma reserva, sabe? Eu não tinha feito nenhuma reserva de emergência, nada. Eu saí literalmente com uma mão na frente e outra atrás. E eu me lembro que eu fui para um ambiente onde eu comecei, né? Que era exatamente a casa da minha avó. Mas ali, anteriormente eu já tinha morado lá, eu tinha alguns atritos com uma tia minha, enfim. E aí era um ambiente onde eu fui muito humilhada. E eu voltei para aquele lugar porque eu estava recomeçando do zero, né? Eu tinha começado a trabalhar e eu precisava ficar ali, porque nem a minha mudança eu não tinha trazido de volta, sabe? E aí eu tive que sair daquele lugar novamente, porque eu senti incômodo novamente, sabe? Eu era humilhada, ficaram falando abobrinhas pra mim, enfim, eu falei, eu vou sair daqui. E eu meti a louca, eu saí daquele lugar e eu aluguei um apartamento sem ter nada, gente. Eu fiquei uma semana dormindo no chão, sabe? Uma semana dormindo no chão, literalmente. Eu só forrava um edredom, porque tudo que eu tinha trazido eram uns edredons, algumas cobertas e o meu travesseiro. A minha mudança mesmo tinha ficado no outro estado onde eu morava e onde eu deixei tudo para trás. E eu não tinha trazido essa mudança ainda. E eu não estava em condições de comprar móveis novos, enfim. Eu tive que recomeçar. E esse foi o meu recomeço. Mas o engraçado de tudo é que enquanto eu passava esses dias dormindo no chão, eu tava tão feliz, gente, o apartamento vazio, sabe? Tudo vazio, não tinha móvel, não tinha uma cadeira, não tinha nada. Mas eu sentia uma felicidade, uma sensação de que a minha vida estava prestes a mudar, de que eu estava no caminho certo e de que aquela fase ela ia passar, era só uma fase necessária. E aí eu me sentia feliz. Eu dormia no chão, mas eu dormia feliz por estar recomeçando, por não ter ficado naquele lugar onde eu estava me sentindo mal. E eu sentia que a vida tinha algo muito maior para mim. Eu sentia isso do fundo do meu coração. E eu estava grata por estar vivendo aquilo. E na minha cabeça eu tinha certeza de que aquilo era só uma fase, que aquilo ia passar, que as coisas iam começar a melhorar. E eu não fazia ideia de como que eu ia recomeçar, mas assim, eu só fui na cara e na coragem e confiei inteiramente no processo. Comecei a estudar, ler livros, podcasts, assistir aulas aqui no YouTube e eu comecei a me posicionar aqui na internet. Eu falei assim, cara, eu tive uma vez começando a gravar vídeos, que foi em 2020,
né? Um pouco antes da pandemia. Só que aí depois veio a pandemia e ao invés de eu usar esse período para poder continuar gravando os meus vídeos, eu parei. Então foi onde eu vi, naquele momento, uma oportunidade. Eu falei, eu vou voltar a produzir conteúdo de novo. Eu não sei como eu vou fazer, porque eu não tinha ideia nenhuma de quais eram as minhas habilidades lucrativas, mas eu queria voltar. Eu queria porque eu queria investir naquilo e continuar, sabe? Então eu começava ali, naquele momento, conciliar a CLT com o digital, a gravar. Eu comecei a produzir conteúdos enquanto eu estava na CLT. E, gente, sério, eu fui me identificando tanto, e cada vez tudo que eu ganhava na CLT eu ia investindo nisso, sabe? Eu ia investindo em cursos, em mentorias, em preparação profissional, em capacitação, no meu lado profissional, sabe? No meu conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém te tira. Ninguém vai te tirar o seu conhecimento. Você até pode perder dinheiro, mas conhecimento você nunca perde. Entendeu? Então é algo que está em você. Então quanto mais você investe nisso, mais isso se torna uma mina de ouro. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like aí, vai, por favor. Deixa o seu like aí, já comenta aí também o que você está achando desse vídeo. E bom, gente, foi esse o meu processo de entrada para o digital, e é isso que eu tenho para te dizer, que durante esse processo que eu fiquei estudando, eu fiquei uns 6 meses intocada. E foi literalmente um processo onde eu fui assim, eu me isolei de muitas coisas, de muitas amizades, de muitas saidinhas, eu fiquei só estudando. Mas aos poucos, os frutos foram aparecendo. Assim que eu comecei a me posicionar, eu comecei a gerar autoridade, a atrair pessoas, a atrair clientes, sabe? Eu nunca imaginei vender algo pela internet, mas eu estava fazendo aquilo. Gente, e é maravilhoso. Quando eu fiz a minha primeira venda, foi assim, uma sensação maravilhosa, porque aquilo foi o sinal que eu vi. Eu estava no caminho certo e a minha vida estava mudando. Enfim, daí pra cá, esse foi o começo, mas é uma longa história, e daí pra cá foram vários resultados, várias coisas maravilhosas que aconteceram além do digital também na minha vida, e tudo através dessa mudança que eu decidi fazer lá atrás, tudo através de poder reparar e analisar o que a vida estava querendo para mim, sabe? Eu fui literalmente muito corajosa de deixar tudo para trás, tudo assim, né, para trás, e muitas pessoas disseram para mim na época que eu era louca de deixar um cargo público, de deixar tudo para trás e tal, mas foi essa loucura que me trouxe até aqui, e hoje, graças a Deus, eu vivo a minha melhor fase, e graças às escolhas que eu precisei tomar lá atrás. Então, muitas das vezes você vai precisar deixar para trás aquilo que você acha que é confortável, aquilo que você acha que é estável, mas que na verdade você está se sentindo incômodo, você está se sentindo incomodada e você não está mais se sentindo pertencente a tudo aquilo. Então, às vezes a gente precisa desapegar para que outras bênçãos maiores ainda e coisas maiores ainda chegam à nossa vida. Porque se você não saber desapegar do velho e confiar que você vai receber algo novo e algo muito maior para sua vida, você não vai receber algo maior, porque você está apegado ao velho. Você não é capaz de confiar no processo. Você não é capaz de confiar que você merece mais e que você vai conseguir mais. Então, se você está se sentindo incomodado com a sua realidade hoje, presta atenção, porque é a vida querendo te dar algo muito maior. É a sua vida que está prestes a mudar. Então, perceba esses sinais. O incômodo, ele é o principal sinal da mudança de vida que está prestes a acontecer na sua vida. Deixa o seu like aqui, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal também para fazer parte da nossa tribo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.